para a felicidade do gênero humano, para a regulamentação em família. E do teu agrado foi que este jovem casal aqui se encontre neste instante, suplicando a tua bênção para o seu enlace matrimonial. Nós te rogamos, portanto, ó Deus bendito, que te dignes a abençoar não somente o ato aqui realizado nesta hora deste matrimônio, mas a acompanhá-los em todo o seu viver terreno, guardando-os, conduzindo-os, dirigindo-os, abençoando-os, fazendo que eles sejam, Senhor, uma bênção, testemunhas vivas para a glória do teu nome e sua felicidade. Dá-nos, pois, Senhor, a tua graciosa bênção, ratifica tudo o que aqui em teu nome se faz nesta hora. Pelo amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te rogamos e te agradecemos. Amém. Podem sentar. Nós ouviremos nesse instante um solo, música solo, pela Dionete. Este ato, nesta cerimônia, eu consideraria como que o clímax de tudo o que se faz neste momento, porque ele expressa a seriedade do compromisso que assumis neste instante. E eu vos peço, por gentileza, repetir as palavras que eu proferirei neste instante, a seguir, neste instante, da seguinte maneira. Eu, Hugo, recebo a ti, Agatha Christie, recebo a ti, Agatha Christie,
na condição de minha legítima esposa, na condição de minha legítima esposa, com o propósito de amar-te, com o propósito de amar-te, proteger-te, proteger-te, conduzir-te na vida, conduzir-te na vida, sendo fiel para contigo, por todo o tempo em que o Senhor nos conceder com vida. Para todo o tempo que o Senhor nos conceder com vida. Assim tu nos ajudes. Assim tu nos ajude. Amém. Amém. Eu, Agatha Christie. Eu, Agatha Christie. Recebo a ti, Hugo. Recebo a ti, Hugo. Na condição de meu legítimo esposo. Na condição do meu legítimo esposo. Com o propósito de amar-te. Com o propósito de amar-te. Ser-te fiel. Ser-te fiel. Útil. Útil. Em todos os passos da nossa vida. Em todos os passos da nossa vida. Em que tu nos concederes. Em que tu nos concederes. Pela tua graça. Pela tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Assim seja. Amém. Amém. Você vai usar o bilhete. Alianças falam de compromisso e estes anéis, na sua forma de circunferência, não apresentando princípio nem fim, simbolizam a indissolubilidade do vosso matrimônio. O Senhor Jesus Cristo disse: aquilo que Deus ajuntou não o separe o homem. E estas alianças ficarão convosco por toda a vossa vida. Elas devem acompanhar-vos em todos os atos, falando sempre da seriedade desta cerimônia, do simbolismo da vossa união conjugal. Que em todos os momentos da vossa vida elas estejam sempre presentes para lembrar a vocês o compromisso que assumis neste instante diante de Deus, da congregação presente, das testemunhas, padrinhos, etc. Portanto, queiram trocá-las entre si, colocando o dedo da sua esposa
Queiram, por gentileza, ajoelhar-se. Eu solicito mais uma vez a gentileza da congregação pôr-se de pé enquanto oramos. Senhor, nós continuamos na Tua presença augusta, santíssima, gloriosa, suplicando a ratificação de toda esta cerimônia, de todos os atos que a constituem, e que estes jovens nubentes sejam unidos para sempre por Ti e por Ti abençoados, para que vivam juntos no recesso do lar, um para o outro, amando-se, sendo fiéis entre si. Guarda-os, fá-los prosperar e viver para a glória do Teu nome e para a sua felicidade. Ouve, Senhor, a nossa súplica, não porque nós mereçamos coisa alguma, mas porque nós te oramos confiados nos méritos graciosos do Teu amado Filho Jesus, nosso Senhor. E Tu que instituíste o matrimônio, Senhor, dá que estes jovens que agora se unem em nome do Teu santo Evangelho sejam uma bênção. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor, é que nós te rogamos e te agradecemos tudo isto. Amém. A congregação pode se sentar e os nubentes, por gentileza, queiram levantar-se. Declarados nesse instante, marido e mulher. Nós temos por princípio, e nós cremos que um ato nupcial, casamento, ele transcende a parte da cerimônia civil. Ele transcende a questão social, antropológica, jurídica. A Agatha, conversando comigo dias atrás, ela expressou justamente essa questão. Que seja esse ato um culto ao meu Deus, ao nosso Deus. E que a mensagem, eu espero, seja passada não simplesmente aos corações do casal, Hugo, Agatha, mas seja também ao coração dos presentes aqui conosco para essa cerimônia. Eu faço a pergunta inicial: o que será que une o casal? O que vem a trazer realmente que um casal possa chegar a esse contexto? Eu tenho para mim que à primeira vista pode ser uma atração física, pode ser uma atração pela personalidade. Isso vai fazer com que surja algo chamado de paixão, mas esse relacionamento sendo trabalhado leva ao amor. Mas o amor não se mantém pelas questões físicas, o amor não se mantém pela questão da sociedade, que pressiona para que ele se mantenha. O amor não vai se manter e um lar não vai se tornar consistente, simplesmente porque as personalidades são coerentes, harmoniosas. Algo muito mais além do que isso vai ter que estar presente. E nós dizemos isso porque cremos em toda essa situação. Para nós existe a necessidade de Deus se fazer presente no lar, para que esse casal tenha consistência, para que essa vida amorosa tenha frutos, ainda que em alguns determinados momentos alguma coisa possa surgir, e quem sabe numa linguagem que pelo menos a Agatha conhece bem, o princípio do contraditório,
seja efetivado. Mas melhor que nesses momentos as barreiras possam ser transpostas, as dificuldades possam ser dirimidas, e o casal possa então dizer: nós podemos viver não simplesmente momentos felizes, mas uma inteira vida de felicidade e de amor. Que não significa que o casal não venha ter problemas, mas significa que nós podemos suplantá-los a cada dia. Assim é que eu quero trazer uma palavra nesse instante a vocês sobre a presença santificadora de Deus no nosso lar. Porque é Ele que promove a segurança e a aptidão necessária para que no dia a dia do nosso casamento, da nossa vida conjugal, em alguns determinados momentos, o meu eu possa ser anulado para que o outro possa ganhar. Muitos casais se encontram aqui nessa noite conosco, e por certo casais casados já. E talvez eu perguntasse de início: por que você casou? Uma pergunta, uma resposta talvez lhe viesse à mente de imediato, e quem sabe você vai expressá-la para mim. Talvez você vai dizer: eu casei para ser feliz. Não é a primeira ideia que surge na nossa mente? Por que você casou? Eu casei para ser feliz. Mas sabe, Deus dá uma ideia diferente. E dá uma situação diferente. Ele diz assim: você casou para fazê-la feliz. Ágata, você casou para fazê-la feliz. E quando essa simbiose existe, quando essa harmonia existe, quando essa transcendência de coração passa a ser bem transparente, ela efetiva um lar de felicidade. Mas isso não se faz da noite para o dia. Isso é construído passo a passo. Por isso que, em nome do Senhor Jesus, eu digo que eu tenho a honra de trazer essa palavra a todos quantos estão presentes, de forma especial a Hugo e a Ágata, a quem nós amamos de forma muito profunda. Não só pelos laços de harmonia dentro de um parentesco existente, pelo menos a nosso nível de coração, mas a amizade, ao coleguismo, ao profissionalismo, a tudo que nos une em torno desse contexto. Conta-se que, não faz muito tempo, o teto de um ginásio de esportes na cidade americana de Hertford desabou. Havia um ginásio de esportes nesse lugar e o teto desabou. É que se os construtores ao edificá-lo tinham se preocupado somente com o lado estético, fazendo uma bela estrutura, mas essa estrutura não suportou o peso da neve e do gelo acumulados no telhado. Sabe, lamentavelmente existem casamentos que estão desabando, justamente porque não possuem alicerce, não possuem base sólida. E quem sabe não ainda com a neve, mas muito menos com o vento, esses casamentos desabam. Falta alicerce, falta a rocha firme que os mantenha incólumes. O casal se sente bastante feliz na expectativa de uma vida a dois cheia de alegrias. E muitas vezes depois passam a sentir o peso da responsabilidade que é conviver dentro do lar. E se essa consistência começa a voltar, o que é que nós fazemos, onde nós procuramos para sedimentar as nossas necessidades, para buscar o suprimento daquilo que está dentro do nosso coração? Nós só podemos procurar no nosso Deus. E talvez porque na origem a coisa tenha começado muito errada. Deus não esteve presente, não se pediu as bênçãos dele para que fossem efetivas no lar, e ele estivesse presente no lar. Nós nos preocupamos, e em alguns momentos os casamentos desabam na justiça para uma separação. Eu quero crer que assim como nós fazemos com Ágata e com o Hugo nesse instante, buscando que Deus possa alimentar em nós o desejo de servir um ao outro e de ser feliz, o Senhor efetiva essas bênçãos no nosso coração, no nosso lar. E volto a dizer, ainda que as dificuldades sejam insistentes em permanecer, Deus nos dá o suprimento. E Deus nos revela na Bíblia que esse alicerce é constituído em 3 pedras fundamentais. Interessante, lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 24, Deus diz assim: e portanto deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Expressão maior de aconchego, expressão maior de amor, que mostra inclusive o amor dele para conosco, o amor dele para com a Ágata e para com o Hugo, em fazê-lo simplesmente uma só carne. Algo indivisível, Hugo, algo que não se separa, Ágata. Ainda que os homens possam fazê-lo, ainda que juízes homologuem essas situações, os corações estão sempre presentes, porque marcas são deixadas na vida do outro.
Mas não estamos para falar aqui de separação. Estamos para falar de base, estamos para falar de algo sólido, consistente, que leva a um lar feliz. E qual é a primeira dessas 3 pedras fundamentais? A primeira pedra que deve estar presente no casamento é o fato de que a ideia do casamento vem de Deus. A ideia do casamento não nasce no coração do homem. O casamento não é algo de fantasia. O casamento não é algo simplesmente de brilho social, como eu falei anteriormente. O casamento não é algo estético para um povo. Mas o casamento nasceu no coração de Deus, na mente de Deus. E Ele promoveu que nós, homens, pudéssemos usufruir dessa bênção grandiosa, maravilhosa. A Bíblia ensina isso. Casamento não é uma instituição humana, mas é uma instituição divina para atender aos propósitos de Deus, que se refletem em cada um de nós. Deus não avalia um casamento pela pompa da sua própria cerimônia. Deus não avalia um casamento por aquilo que os casais estão trazendo para dentro do lar. Deus não avalia o casamento pela matéria que cada um possui, pelos bens que cada um possui, mas pelo crescimento espiritual que é dado em cada instante, a cada momento. Pelo sentido maior que Ágata vai dar ao seu lar, pelo brilho. Talvez muitos não tenham notado que eu estava virada para o lado de cá, mas enquanto a Ágata falava para o Hugo aproximou o microfone da Ágata para que ela falasse um pouco mais de perto e, quem sabe, dizendo: aquilo que você está declarando, declare para todos, mas eu quero ouvir mais alto. Eu quero ouvir as suas palavras de amor em minha direção, porque, sabe, nós precisamos disso. O homem é um ser carente por natureza, e é bem certo que ele é um homem sociável, e necessita dessas questões prementes ao seu coração. E nós gostamos, queremos e necessitamos desse relacionamento. Mas queremos alguém que tenha autenticidade ao nosso lado. Como é triste vermos casais que convivem debaixo da égide da falsidade. Que não é mais como nós voltarmos, olharmos atrás e dizer: vamos recomeçar. Parece que ele perdeu o brilho, ficou ofuscado por alguma coisa. Eu quero crer que tudo tem jeito nessa vida. E nós podemos olhar para trás e podemos consertar algumas situações. Eu creio piamente que o amor pode fluir novamente. Casei-me porque senti que essa é a vontade de Deus. E só o amor de Deus é capaz de sustentar um bom casamento. Não sei se a revista Veja ou Isto É dessa semana, ela trouxe uma reportagem de capa sobre a questão do casamento, salvo engano, com índice altíssimo de desfazimento dos relacionamentos conjugais, talvez na ordem de 80% ou mais de 80%. Tive a oportunidade de ir com alguns alunos essa semana, estarmos fazendo uma visita extra classe, e alguém comentou sobre, uma das alunas comentou sobre essa reportagem de capa numa banca de revista. Disse: professor, veja a situação que nós estamos vivendo. E ato contínuo eu mostrei algumas outras revistas que estavam espalhadas naquela banca. Eu disse: além da falta de consistência, além da falta de amor, além da falta de respeito, além de tudo, falta de Deus no lar, coisas como essas que vocês estão vendo aqui abalam o
bonito também que esse momento seja selado de forma física, né? Mais uma vez eu solicito a vossa gentileza de ajoelharem-se. Peço à congregação ainda o gesto nobre de ficarem de pé. Vamos impetrar a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito repousem sobre vós, nubentes, sobre as vossas famílias que através de vós se unem nesta noite e sobre todo o teu povo, por todo o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A congregação pode se sentar. E os nubentes queiram ficar de pé, por gentileza. Em nome do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós vos declaramos esposos, marido e mulher. Ide, vivei no recesso do lar, a vossa vida, a dois, não devendo esquecer-vos de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, deve ser tomada por vós na condição de bússola para vos nortear nos caminhos da vida, de código de leis para orientar os vossos atos. Que o Senhor vos abençoe, dando-vos condição de agir assim, para a vossa felicidade e glória de Deus. Amém. Parabéns, Hugo. Parabéns, Agatha Christian. E a bênção do Senhor vos una para sempre.